Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte em 24 FPS. Meu nome é Rafael e hoje nós vamos falar sobre o filme Rivais. Filme esse que é vendido como um triângulo amoroso, mas na verdade ele fala sobre desejo, controle e obsessão, tudo isso sendo usado como uma ferramenta de poder. E se você acha que entendeu a dinâmica entre os personagens, então você foi tão manipulado quanto eles. Falando um pouco a respeito do filme, nós temos três personagens principais. A Tashi, interpretada pela Zendaya, que está mandando muito bem. Ela brilha nesse filme. E ela é uma ex-tenista profissional, uma ex-promessa do tênis, que agora gerencia o seu marido, o Art, interpretado pelo Mike Faist. Art é um tenista profissional em decadência e ele quer ganhar esse pré-torneio para participar de um torneio maior e aí se aposentar e, por fim, conseguir o respeito da sua esposa, a Tashi. E quem ele vai enfrentar na final é o Patrick, interpretado pelo Josh O'Connor, ex-amigo e ex-amigo de Art e ex-amante da Tashi. E o filme vai acompanhar essa partida de tênis entre Art e Patrick com o subtexto de mostrar o passado dos três personagens e a dinâmica deles, não só no passado, mas também no presente, e mostrar essa dinâmica de poder, relacionamento, tudo e principalmente tesão entre os três personagens. E contextualizando um pouco aqui, né? A Zendaya, ela não está só atuando no filme, mas ela também está produzindo, ou seja, ela está dando uns pitacos ali na criação, né, no processo criativo. E ela está mandando muito bem em ambos os casos. Agora falando da direção do filme. O filme é dirigido por Luca Guadagnino, mesmo diretor de Me Chame Pelo Seu Nome e o novo Suspiria. E a direção dele é fenomenal. É uma coisa assim absurda. Eu acho inacreditável ele nem ter concorrido ao Oscar esse ano de melhor direção. Porque a câmera dele é uma coisa dinâmica, assim. Transforma um jogo de tênis, que normalmente é uma coisa chata, numa coisa muito incrível de acompanhar. A trilha sonora também do filme é pulsante. Ela nunca recua, mas ela está sempre ditando ali o ritmo da partida. E a forma como o Guadagnino dirige esse filme é uma coisa inacreditável. E claro que o filme ele não é só sobre uma partida de tênis. A partida de tênis aqui é o pano de fundo para os personagens, para os três protagonistas aí demonstrarem tudo o que eles estão sentindo. Então a partida de tênis vai funcionar como um ritual, como uma coreografia, como uma demonstração dos traumas, como uma manifestação do desejo, como uma manifestação da frustração e muitas vezes até mesmo como uma manifestação, como uma metáfora do sexo. Então o tênis aqui é só um detalhe, porque o filme mesmo, na verdade, é sobre esses três personagens degenerados e como eles se manipulam justamente porque eles só sentem que estão vencendo, mesmo no tênis, quando eles estão acima de alguém. Seja a Tashi dos outros dois, o Patrick dos outros dois ou o Art dos outros dois. Falando sobre a direção do filme, né, falando em mais detalhes, o Luca Guadagnino, ele filma, ele passa a câmera pela quadra de tênis quase como se fosse um ser vivo ali, uma mosca indo e voltando. Tem até uma cena interessante que ele filma de baixo, então a gente vê os dois personagens jogando vistos de baixo. E é uma coisa assim fenomenal. E até mesmo a montagem do filme, pelo menos na minha percepção, parece um jogo de tênis. Porque ele está filmando o presente, e aí vai para o passado, passado, presente, presente, passado. Quase como se a câmera, quase como se o nosso olhar ali fosse a bola, onde o presente rebate para o passado, passado rebate para o presente. Então, tudo no filme remete até o jogo de tênis, até esse flashback de ir e voltar. E a forma como ele anda pela quadra é uma coisa fenomenal. E como eu falei, a trilha sonora
pulsante, eletrizante, é uma batida eletrônica que nos lembra sempre que o filme não é um filme romântico, mas é um filme sobre poder. Então, até mesmo a câmera é dinâmica, corte rápido e tudo mais. Então, tudo ali no filme é para nos lembrar que não é um filme de romance, mas é um filme sobre poder, sobre obsessão. E quem está no centro dessa obsessão toda, desse poder todo, é a Zendaya. E a atuação dela, como eu falei, é uma coisa fenomenal. A gente vê no olhar dela o quanto ela é manipuladora, o quanto ela é cínica ali. Não que os outros dois não sejam, tá? Mas ela, tudo começa com ela, porque o Art e o Patrick tinham uma relação de amizade muito forte, eles eram melhores amigos antes dela chegar. Então, quando ela chega, ela acaba ali com aquele ecossistema de forma que ela manipula os dois e os dois entram no jogo dela. E a gente consegue perceber isso no olhar dela, a forma como ela reage ao mundo e aquele mundo reage a ela. E os outros dois não são muito diferentes, tá? O Art, ele se passa como um cara legal. Se a gente for dar uma olhada mais superficial assim no filme, a gente vai até achar que ele é mais vítima do que os outros dois, mas não. E o Patrick é aquele bad boy, aquele arquétipo de bad boy irresistível e tudo mais. E então é mais fácil a gente se afeiçoar a eles porque eles mascaram a manipulação deles através do arquétipo do cara legal e do bad boy irresistível. Mas eles estão ali nessa disputa de tênis não só pelo tênis, mas pela Tashi, ou pela imagem que eles idealizaram dela. E quem vencer, na verdade, não venceu. Foi a Tashi que permitiu que um deles achasse que venceu. E então ali a dinâmica deles dois é muito interessante porque eles também não sentem desejo somente pela Tashi, mas eles também têm desejo um pelo outro. Isso fica muito nítido, é uma coisa quase que palpável ali no início do filme e até no final, na metade, é tudo palpável. A sensação que dá é que os três ali querem se pegar, mas ninguém dá o braço a torcer porque ninguém quer ser o fraco da relação. E falando em desejo, né? Rivais é um filme recente, é lançado de 2024 e é um dos filmes com mais tesão que foram lançados nos últimos anos. Não porque tem cena de sexo, nem nudez, nem nada disso, mas porque o tesão aqui criado é em cima da relação dos personagens. Então é um tesão quase que palpável, uma coisa assim inacreditável, porque tá no clima, tá no ar, você sente esse desejo entre os três personagens, essa vontade que um tem de pegar o outro, não só, como eu falei, né, não só o Art com a Tashi, que ambos são casados, mas o Art com o Patrick com a Tashi. Então é uma coisa assim muito forte, esse tesão latente no filme, e tudo isso sem mostrar uma cena de sexo. E muito passa pela direção do Guadagnino. Como eu falei, a direção é muito boa, mas aqui ele está focado também em filmar corpos. Então ele vai filmar as costas arqueando quando for bater, vai filmar músculo contraindo quando um jogador vai rebater a bolinha, vai mostrar o suor, vai mostrar as poses que os personagens fazem com um foco muito grande, vai mostrar a veia saltando no pescoço. Então é uma câmera muito íntima que se aproxima ali quase que invadindo o corpo, os corpos, tanto do Art quanto do Patrick. E é impressionante como a única bonita do filme é a Zendaya. Eu particularmente não acho nem o Art, nem o Patrick galãs de cinema, nem nada disso. Mas o que o Guadagnino faz ali de transformar os três como se fosse um sex symbol através da câmera, através dessa manifestação do olhar, né, dele jogando tênis, quase como se fossem modelos ali, é uma coisa inacreditável. Então, o tesão do filme passa muito também pela forma como o Guadagnino filma.
Então, falando aqui do final do filme, é um final ambíguo, então vou dar aqui minha interpretação, vou tentar falar sem o máximo de spoiler possível, mas se possível, veja o filme, volta aqui, comenta o que achou, se concorda comigo, se discorda de mim, enfim. O filme termina ali com o Patrick e o Art nessa partida final, jogando pela disputa da Tashi, interpretada pela Zendaya, e o filme termina com os dois jogando, mas acontece ali uma descoberta entre os dois, onde o jogo para de ser uma disputa pela taxa. Eles começam a jogar por eles. E aí fica uma partida eletrizante, muito parelha e tal. Quando o jogo termina, a gente vê a bola quicando, não tem placar, um silêncio, e a personagem da Zendaya levantando e gritando "Isso!" de uma forma muito efusiva, uma coisa que a Tashi não tinha apresentado o filme inteiro. Ela sempre se mostrou manipuladora, fria, e ali ela demonstrou uma efusividade não antes mostrada. Mesmo adolescente, mesmo quando eles se conheceram. E a minha interpretação é que não importa quem ganhou. O que importa é que ambos ali, tanto o Art quanto o Patrick, eles deixam de jogar pela taxa e passam a jogar pelo esporte. E começa ali a parte mais eletrizante, talvez, de tênis, do jogo mesmo sendo mostrada, onde está eles rebatendo a bolinha, tudo mais. E, por fim, a gente não sabe quem ganhou, mas como eu falei, não importa, porque ali tanto o Patrick quanto o Art não queriam manipular, não queriam demonstrar, foi 100% uma partida de tênis, onde tanto um quanto o outro queriam jogar o jogo. E essa efusividade da Tasha ao gritar isso quando o jogo acaba, para mim é a personagem que é apresentada como uma ex-tenista profissional, uma tenista apaixonada pelo jogo, apaixonada pelo esporte, e ali, diferente do que aconteceu ao longo do filme todo, onde o tênis era uma manifestação do desejo, dos sentimentos, inclusive ela fala isso, que o tênis é sempre uma demonstração dos sentimentos entre os dois jogadores ali. E pela primeira vez ali em muito tempo, que os dois têm 100% uma partida de tênis. Isso mexe com a ex-jogadora Tashi, que vê um jogo de tênis sem manipulação, sem frustração, sem trauma, só os dois jogadores jogando uma belíssima partida de tênis. E ali, quando ela grita isso, é a ex-tenista, a amante do esporte, gritando. E essa é a minha interpretação, porque não importa quem ganhou. É sobre libertação. Então, concluindo, Rivais é um filme quente, mas não romântico. É um filme erótico, mas não libertador. É um filme sobre 3 pessoas degeneradas que usam o jogo para manipulação mútua, para demonstração e obsessão de desejo, de forma que nenhum dos 3 querem só ganhar o jogo, mas eles querem estar acima dos outros 2. O Patrick quer estar acima do seu ex-amigo e da mulher que um dia ele amou, mostrar que ele é capaz. A Zendaya quer transformar o marido dela na estrela que ela não pôde ser e rebaixar o Patrick, que talvez não leve o esporte tão a sério por causa do arquétipo dele de bad boy, e o Art, que quer mostrar que é pro amigo que é digno de estar com a mulher dele e mostrar para a mulher dele que ele não precisa, que ele quer fazer, na verdade, o que ele quer e não o que ela quer. Ou seja, é um jogo de manipulação mútua ali entre os 3, onde não há um santinho, mas na verdade há quem vence o jogo rebaixando os outros 2. Então é isso, gente. Se vocês gostaram da análise, comentem, curtam, assistam o filme, falam aqui o que vocês acham do final também. E é isso. Um abraço.